Olá, sejam todos bem-vindos ao Code Easy. Meu nome é Felipe Renan Vieira e essa daqui é a 11ª aula do nosso curso de PHP para iniciantes, onde nós vamos aprender sobre arrays. Na aula anterior eu falei que essa aula ia ser sobre estruturas de repetição, mas eu lembrei que tem uma estrutura de repetição que vai precisar de conhecimento em arrays, então vamos inverter a ordem aqui e vamos aprender primeiro sobre arrays. Bom, o que são arrays? A gente tem as variáveis que são variáveis com tipos primitivos, certo? A gente tem inteiros, tem booleanos, tem strings e assim por diante no PHP, que recebem valores. Uma variável tem um valor. É basicamente isso. Array não é nada mais do que como se fosse uma variável que consegue armazenar diversos valores. Se você for estudar isso em outras linguagens de programação, você tem aí estruturas de dados. Você tem listas, filas, tuplas, pilhas, tem dicionários, árvores, tem grafos e assim por diante. Você tem um conjunto muito grande de estruturas de dados que você pode utilizar na sua aplicação, na hora de desenvolver sua aplicação. Porém, o PHP não tem tudo isso de estruturas de dados. Na verdade, o PHP só tem uma coisa, que é o array. Com o array, você pode simular todas essas estruturas de dados, mas é basicamente o array. O array, se a gente for pegar um conceito mais formal aqui da documentação, a gente tem aqui que ele é um mapa ordenado, que eles dizem, que relaciona valores e chaves, que a gente vai ver com mais calma o que isso quer dizer. Então ele pode ser tratado como um array, propriamente dito, né? Ele pode ser tratado como uma lista, um vetor, uma hash table, um dicionário, coleção, pilha, fila e várias outras coisas, matriz também, árvores, grafos. Então um array ele é uma estrutura de dados aqui que você tem no PHP, que é a única que tem no PHP e que você pode usar para simular todos os outros tipos de estruturas de dados que você costuma achar nas outras linguagens de programação. Isso acaba sendo bom e ruim pelos seguintes pontos. Você tem aí, por exemplo, uma fila que você quer montar, uma lista, vamos supor, uma lista encadeada que você quer montar, você pode simular ela com array no PHP, mas você deixa ela muito aberta a qualquer tipo de alteração, o que pode trazer problemas na sua aplicação se você não tratar isso de forma adequada. Então acaba tendo esse problema, mas o outro lado bom disso é que como é só array, você só precisa aprender a mexer com array. Então é mais fácil de aprender a mexer, porque você só tem que aprender a mexer com o array, mas também acaba tendo o problema de ser muito livre, muito aberto. Você tem que definir as restrições do que ele pode e do que ele não pode fazer manualmente. Então vamos entender mais detalhadamente como que funciona o array. Deixa eu aumentar o tamanho aqui. Beleza. Eu tenho aqui 5 exemplos para mostrar para vocês como que funciona o array. O primeiro é o array funcionando como vetor. Não só como vetor, mas também como uma lista encadeada, como uma pilha, uma fila e basicamente esses tipos de estruturas de dados que possuem diversos valores agregados numa única variável ali, sem ter a chave definida. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso definir através de colchetes, como já é de costume, eu posso colocar diversos valores aqui. Nesse caso, é um array de strings. Então, eu tenho um array que tem várias strings armazenadas dentro deles, que são nomes de pessoas, que é o Felipe, John Doe, fulano e assim por diante. Isso daqui seria equivalente a um vetor de string se você estiver estudando, por exemplo, algo relacionado a estruturas de dados. E, como em outras linguagens, você pode acessar cada um desses valores aqui pelas posições que eles se encontram. E como a gente sabe, né, na programação, na maior parte das linguagens de programação, a posição inicial ela começa na posição 0. Então, na posição 0 eu tenho Felipe, na posição 1 eu tenho John Doe, na posição 2 eu tenho fulano. E tudo isso fica armazenado dentro de names. Então, eu posso acessar o names na posição 0, entre colchetes, o names na posição 2, e assim eu tenho uma variável que vai armazenar diversos valores, e apontando a posição onde ela se encontra, eu posso recuperar aquele valor em específico. Então, se eu executar aqui o PHP 01, se eu entrar no diretório 10 primeiro, né? E agora executar PHP 01, eu tenho aqui Felipe, John Doe, fulano, que eu usei o printr para exibir com mais detalhes, e eu tenho aqui embaixo Felipe fulano, que eu pedi para exibir da posição 0 e a posição 2. Então, esse é o primeiro caso de um array funcionando de uma forma similar a um vetor, armazenando diversos valores. E as chaves, que a gente diz, né, que é usada para acessar a posição, são as chaves, nesse caso é 0, 1 e 2, elas são definidas automaticamente quando você não coloca elas aqui.
O segundo caso é ele funcionando como um dicionário. O que isso quer dizer como um dicionário? Diferente daqui que as chaves são definidas automaticamente, aqui a gente define as chaves que vai existir na nossa aplicação. A gente pode fazer tudo em uma linha só, ou eu posso colocar em várias linhas nesse caso para ficar um pouco mais fácil de visualizar. Então vamos colocar assim. E aqui a gente tem o seguinte. Eu tenho person, que é uma pessoa, e eu quero colocar informações dessa pessoa na minha variável. Eu quero colocar informações dela aqui dentro. Então, eu digo que é um dicionário porque imagina como que seria um dicionário. No dicionário você tem uma palavra-chave, que é a palavra carro, e você procura carro no dicionário, e quando você achar, você vai ter um valor, que vai ser o significado de carro. O que significa a palavra carro? É assim que funciona no dicionário. Aqui é basicamente desse jeito. Você tem a sua palavra-chave, que no caso é name, que seria o nome da pessoa, e quando você encontrar name, você vai receber o valor de nome. Então, você define a chave, diferente do anterior que era 0, 1 e 2, aqui você está definindo ela manualmente. Então, eu tenho minha pessoa, que tem o nome, sinal de igual e maior, que é igual a Felipe, que tem a idade, que é igual a 20. Daí, se eu der um printr person, vocês podem ver que ele vai me dar o nome igual a Felipe e age igual a 20, que foi o array que eu criei aqui. E aqui embaixo eu posso fazer o seguinte. Hi, meu nome é Felipe, no caso person na posição name, e eu tenho, e aqui person na posição age, que é a minha idade, eu tenho 20 anos, 20 years old. E aqui ele exibe a mensagem, Hi, my name is Felipe and I have 20 years old. Então, é assim que funciona o array de uma maneira similar a um dicionário, funcionando com chave e valores. Então nós já temos arrays que as chaves são definidas automaticamente através de números, e aqui que a gente define manualmente. A gente normalmente costuma usar string, é a melhor recomendação. Você pode usar outros valores, mas pode dar algum problema, então eu recomendo usar string. E agora a gente tem um terceiro exemplo aqui de arrays, que são arrays multidimensionais. O que acontece com arrays multidimensionais? Um array multidimensional, ele não tem só um array. Ele tem um array dentro de outro array. E assim por diante. Ele pode ser um array dentro de outro array, dentro de outro array, dentro de outro array. E assim por diante. Então, nesse caso aqui, a gente tem um array multidimensional. O que acontece? Eu tenho aqui o primeiro array que tem o nome e a idade, que é Felipe 20. E eu tenho aqui o segundo array que tem o nome, que é John Doe, e a idade, que é 30. E eles estão dentro de um outro array que vocês podem ver que não tem chave, só tem os valores. Esse daqui é o primeiro valor e esse daqui é o segundo valor. Então, eu tenho que passar por duas etapas para acessar os dois itens de cada um dos arrays, já que são dois arrays que se encontram aqui dentro. Dois níveis, duas dimensões. A primeira dimensão e a segunda dimensão, que seria isso daqui e esse daqui. Assim, eu posso exibir os dados do Felipe primeiro. Eu quero pegar people, que são as pessoas, na posição 0, que essa daqui é a posição 0, na posição name, que é o Felipe. E daí eu quero pegar people, que são as pessoas, na posição 0, que é essa minha posição, na posição age, que é essa posição aqui. Daí ele vai retornar 20. E aqui embaixo a mesma coisa, é people na posição 1, que a posição 1 é a segunda posição aqui, na posição name, que é John Doe. E depois na posição 1, que é essa daqui, e na posição age, que é 30. E assim, quando eu der um PHP 03 aqui, ele vai exibir number 1, Felipe 20, number 2, John Doe 30. Então, isso daqui são arrays multidimensionais. Além de você ter valores primitivos, como inteiros, strings, dentro de arrays, você pode ter arrays dentro de arrays, que nem eu disse. No PHP, tudo é array. Então você pode colocar e modelar ele da maneira que você quiser. Já que a gente chegou nesse ponto, já que a gente tem aqui um array que chave valores, outro que só tem valores e o outro que é multidimensional, que são arrays dentro de arrays, e eu disse que arrays são tão flexíveis assim, então a gente não poderia ter valores misturados? Exatamente, a gente poderia. E aqui a gente tem um exemplo de um array que tem tudo misturado. Isso daqui não é muito recomendável de ser feito porque você pode causar alguns problemas na sua aplicação e eu já vou mostrar que tipo de problemas são esses. Inclusive vou comentar aqui para executar só a primeira parte. Eu tenho aqui uma
uma variável chamada mixed, que é tudo mesclado, né? E eu tenho aqui a minha posição 5 é igual a Felipe. E eu tenho aqui um outro array que não tem posição, eu não coloquei uma posição. Então, o primeiro item ele tem uma posição definida, o segundo item não tem, porque está tudo misturado. E depois dentro dele eu tenho número, 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 e de repente eu tenho um outro array. E o outro array ele tem uma chave definida e um valor. Então está tudo misturado esse array aqui, não tem nem sentido os dados que estão dentro dele, é só para mostrar que é possível fazer. Mas se eu der um PHP 04, você vai ver o seguinte. O Felipe está na posição 5, que nem foi definido aqui, legal. Mas como eu coloquei a posição 5, automaticamente o outro item que não tem uma posição definida vai receber 6. E às vezes isso pode confundir um pouco, porque eu coloquei 5, o próximo automaticamente recebeu 6. Mas se eu colocasse name aqui, o primeiro ia receber name e o outro ia automaticamente receber 0. Não faz muito sentido ele receber 0 porque ele não é a primeira posição. É a primeira posição sem nome, então sim, tem um certo sentido, mas isso acaba deixando a aplicação um pouco confusa. Então isso daqui é possível ser feito, mas não é muito recomendável. Para mostrar para vocês que o array você pode colocar qualquer coisa em qualquer ordem dentro dele, quantos valores você quiser que ele vai aceitar, mas acaba não sendo a coisa mais recomendável. Então, o que a gente faz? Eu mostrei aqui um exemplo que, embora os dados aqui dentro ainda não tenham nenhum sentido, agora a organização deles está um pouco melhor. Então eu tenho aqui name, que é igual a Felipe, eu tenho aqui numbers, que eu tenho alguns números como 1, 5 e 7, que é um outro array, né? E eu tenho aqui teste, que tem um outro array dentro dele que tem age, que tem um outro valor dentro dele que tem 20. Então é um array mixado também, com vários valores, só que agora está mais organizado. A primeira dimensão do array é chave valor, essa segunda dimensão é só valor, e essa segunda dimensão é chave valor. Então não estou misturando essa questão de, na mesma dimensão do array, ter tanto chave valor quanto só valores. Ou é só chave valor ou é só valor. Isso é alguma coisa recomendável a ser feita para não dar muito problema. Então, quando eu executar esse código aqui, quando eu salvar esse código e executar ele, PHP 04, eu tenho aqui o primeiro array e eu tenho aqui o segundo array, que está sendo exibido aqui para vocês agora. Então o nome é Felipe, os números, que é uma outra dimensão de array, que está aqui dentro. Eles têm 0, 1 e 2, então está certinho as posições dele, que é o número 1, 5 e 7. E depois eu tenho aqui testes, que tem um outro array dentro dele, e essa segunda dimensão também é chave e valor. Então acaba sendo um negócio de estrutura de dados que acaba confundindo um pouco se você não souber trabalhar bem. Então por isso que é bom acabar organizando. Eu posso, através disso agora, acessar o seguinte. Eu quero acessar os números. Então eu digo aqui, numbers. Eu quero acessar o número que está na posição 1. Então eu digo aqui, 1. E daí, quando eu executar esse código, ele vai me exibir o número 5. Porque o número 5 está na posição 1. Então, deu certo. Voltando aqui, né? O número 5 está na posição 1 de numbers. Então eu estou passando por duas dimensões do array. Então é um pouco confuso, eu recomendo você ir brincando com arrays, trabalhando para você ir se acostumando, senão vai ficar um pouco confuso mesmo. Que quando a gente começa a adentrar em áreas como estrutura de dados e algoritmos, é onde as coisas começam a ficar um pouquinho mais complicadas. Então isso daqui são as partes de arrays. E para finalizar essa parte de arrays, deixa eu voltar o código aqui. Agora que nós já entendemos, fazendo uma recapitulação aqui, que nós podemos ter só valores, chaves e valores, arrays multidimensionais, que são arrays dentro de arrays, e a gente pode misturar tudo, fazer uma mescla de tudo se a gente quiser também. Agora a gente precisa entender um pouco sobre as funções que a gente tem para o array. Funções é um conceito que a gente vai aprender na aula, a gente está na aula 11, 12, provavelmente na aula 13, se eu não me engano. A gente ainda vai aprender como que a gente constrói as funções e tudo mais, mas vamos só utilizar elas aqui por enquanto, para a gente poder entender como que funciona com os arrays. Eu tenho aqui um array só de valores, que tem 1, 2 e 3. E essas funções que eu vou mostrar, elas servem tanto para arrays de valores, quanto para chave valores, quanto para multidimensionais, quanto para mixados, quanto para qualquer tipo de array. Então eu tenho aqui a função arrayPush.
Array push, ele vai basicamente adicionar um elemento no final. Imagina que você tem um array com uma lista de nomes, Felipe, John Doe, fulano, e você quer colocar nessa lista de nomes o ciclano. É uma lista, é uma estrutura de dados que é uma lista. Então você tem que adicionar um item no final dessa lista. Então o que você faz no final dessa lista? Você dá um array push e coloca aqui o 4. Então no A vai ser adicionado o 4. Logo, deixa eu até executar aqui para ir mostrando para vocês. Pega P05. Logo, se a gente ver aqui, quando a gente exibir o valor do A agora, ele vai estar com 1, 2, 3 e 4, como vocês podem ver aqui embaixo. Porque a gente adicionou o elemento 4 na última parte do nosso array. Então o array push é uma função, é um trecho de código pronto, basicamente falando, que você passa o array, você passa um novo valor e ele sozinho vai adicionar no final. Você não precisa saber como, ele já está pronto, ele faz isso sozinho para você. Você pode remover o último elemento, então aqui remove o último elemento. Ah, esse último item aqui da minha lista eu quero remover ele. O que eu faço? Eu dou um array pop e passo A. Então, vocês podem ver aqui, a gente tem isso daqui, e aqui embaixo o 4 já não existe mais, quando eu printei ele. Porque ele foi removido, então ele não existe mais. Eu removi o último elemento, que era o número 4. Daí você pode colocar aqui, adiciona um elemento no início do seu array. Então, você tem o array unshift, que você passa o array, o 4, e aqui embaixo vocês podem ver que ele vai adicionar um elemento lá no início. Então aqui, o primeiro item que está na posição 0 é o 4. Esse daqui é bom para você usar para pilhas, por exemplo, que você vai adicionando, é uma estrutura de dados que você vai adicionando os valores no início da sua pilha ali. Não no final, mas sim no início. Array shift, ele vai remover o primeiro elemento. Então aqui embaixo vocês podem ver que o 4 já não existe mais. A gente tem também o end. Imagina o seguinte, nossa, eu quero pegar o último valor, só que eu não sei se o meu array ele tem 5 itens dentro dele, eu não sei se ele tem 500 itens dentro dele. Como que eu vou colocar? Pego o A na posição tal. Você não precisa fazer isso, você usa o end, ele vai apontar o ponteiro para a última posição e com isso você pega o último valor, como vocês podem ver aqui. O último valor é 3, então ele vai exibir aqui o valor 3, que nem está mostrando aqui embaixo. O count, que vai dizer quantos itens tem dentro do seu array. Então, se você chamar o count e passar o A aqui dentro, ele vai retornar o número 3, vai te dizer quantos itens tem dentro do seu array. E aqui o inArray, que vai dizer se algum valor ele existe dentro do seu array. Você vai dizer, o 2, ele existe dentro de A? A gente sabe que existe, certo? Então, deu um var dump aqui para exibir e ele retornou bool igual a true, que é verdadeiro. Então você pode usar isso daqui para estruturas condicionais, por exemplo. Ah, o determinado valor existe dentro do meu array? Sim, então se ele existe, faça tal coisa. Se não, faça outra coisa, lá da aula 10, que é estruturas condicionais. Então são algumas funções bem importantes que a gente usa, você vai usar bastante no PHP para trabalhar com arrays. Essa questão do array push, você também pode fazer da seguinte maneira, A abre e fecha igual a 4. Isso daqui, essa linha 7 é a mesma coisa que essa linha 6, também dá para fazer dessa maneira, se você quiser. Eu não me lembro a partir de qual versão do PHP, mas a partir de alguma versão do PHP é possível fazer isso. E se você quiser saber mais coisas, eu tenho aqui o link que está no código, também está na descrição do vídeo, que se a gente acessar aqui, você tem as funções para arrays, para trabalhar com arrays. Então você tem todas essas funções aqui, cada uma delas faz alguma coisa em específico. E, que nem eu falei, a gente vai aprender mais sobre funções, mas são basicamente códigos prontos que você passa alguns valores para eles, eles executam alguma coisa para você. A gente tem aqui o end, a gente tem aqui o array unshift, cadê o unshift? Unshift, que a gente viu, adiciona um ou mais elementos no início de um array, e assim por diante. Então, isso daqui são arrays, é um tipo de dados que pode armazenar diversos valores dentro deles, da maneira que você quiser, permitindo você fazer o que você quiser com eles, o que pode ser um ponto negativo, porque você tem que definir as restrições manualmente, mas ainda assim acaba sendo estrutura de dados do PHP, caso você queira, um tipo de dado do PHP, caso você queira trabalhar com estruturas de dados mais complexas que necessitem
trabalhar com algoritmos e outras coisas, armazenar diversos valores ali. E na próxima aula a gente vai ver sobre a estrutura de repetição, que inclusive vai ter que utilizar o array para uma das estruturas de repetições. Os códigos já estão até aqui prontos. A gente tem aqui o exemplo 02, que é o for each, que vai precisar do array para funcionar. Então é isso que eu quero mostrar para vocês sobre arrays. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, os comentários estão aí, eles são seus amigos. Podem mandar alguma dúvida no comentário que eu respondo aqui. E até a próxima aula, pessoal.